Olá a todos, olá a todas. Hoje vamos dar início a um programa semanal intitulado Universidades 247. Este programa vai praticar a legítima defesa. Legítima defesa contra um governo que, antes mesmo de tomar posse, já estava em campanha aberta contra a educação brasileira. A sanha do governo cavernícola contra a educação tem 3 motivos. O primeiro motivo: no projeto de país que os cavernícolas defendem, não cabe uma parte da população brasileira. E não cabe, em particular, que esta população tenha um alto nível cultural e técnico. Para eles, recursos permanentes para a educação fundamental, escolas técnicas em grande quantidade e de ótima qualidade, uma educação superior capaz de dar conta dos desafios do presente e do futuro do Brasil, para o governo Bolsonaro, tudo isto é desperdício de dinheiro. No país primário exportador que eles querem construir, não é preciso nada disto. O segundo motivo da sanha dos cavernícolas contra a educação é que, na visão de mundo que eles defendem, não é correto que a educação seja pública, universal e gratuita. Do ponto de vista dos cavernícolas, pode até haver alguma educação pública, mas deve ser subsidiária, o que, claro, abre grandes possibilidades para o empresariado capitalista da deseducação. O terceiro motivo da cavernícola contra a educação é porque eles fazem uma cruzada em defesa do fundamentalismo, do terraplanismo, do neofascismo, e identificam que uma das oposições a esta cruzada vem dos trabalhadores da educação e dos estudantes, mais especificamente daqueles que eles dizem teriam sido corrompidos pelo chamado marxismo cultural. Portanto, o governo cavernícola tem razões fenícias, razões estratégicas e razões político-ideológicas para fazer o que está fazendo contra a educação brasileira. Um dos alvos desta campanha é o ensino superior público. Estamos sob ataque, sob agressão violenta. Universidades 247, por isso, um ato de legítima defesa. Toda semana, durante 1 hora, nós vamos debater os principais temas relacionados à educação superior e às condições de trabalho nas universidades. Às vezes, teremos a participação de uma terceira pessoa, que será convidada para contribuir no debate. Mas, em geral, o programa será apresentado por mim, Walter Pomar, que sou historiador formado pela Universidade de São Paulo e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, e pela professora Maria Carlotto, que é cientista social e também professora da Universidade Federal do ABC. Ambos integramos a pós-graduação de Economia Política Mundial da mesma universidade. E para começarmos o programa, a Maria Carlotto vai defender aqui uma tese muito simples e muito importante, exposta por ela em um artigo publicado nessa semana por um site fórum. Se quiser sobreviver, a Universidade Brasileira vai ter que se politizar. Com a palavra, Maria Carlotto. Obrigada, Walter. Acho que, antes de mais nada, eu quero lamentar profundamente o momento em que a gente está lançando esse programa, né? São mais de 1 milhão de mortos no mundo pela Covid-19, mais de 143 mil deles brasileiros, a grande maioria trabalhadoras e trabalhadores. Acho que também a gente não pode deixar de esquecer nem por 1 minuto que o governo tem grande responsabilidade nessas mortes, né? Que elas poderiam ter sido evitadas, não fosse a postura que a gente vai, em grande medida, criticar aqui nesse programa. Eu também queria lembrar que a gente está na semana mais quente da história do país, né? O Pantanal está queimando, o recorde histórico de queimadas, a Amazônia também, né, com recorde de desmatamento. Então, é um momento muito tenebroso, né, que a gente está vivendo, mas, apesar disso, o programa que a gente está inaugurando hoje,
ele trata do futuro, né? Ou seja, da possibilidade de construir uma sociedade melhor, que, a meu ver, passa necessariamente pela educação, e, em grande medida, também pela educação superior, né, que é o que a gente vai discutir aqui. Então, esse texto que você mencionou, eu quero usar, em alguma medida, como pretexto para justificar por que um programa inteiro dedicado à universidade, ao ensino superior, né? Por que no meio de tantas crises, né, algumas delas eu mencionei, a crise sanitária, a crise ambiental, para não falar do recorde de desempregados, que nós também batemos, né, essa semana, a série histórica, ou seja, no meio de tantas crises, por que falar da crise da educação, né? Por que tanta ênfase nesse tema? E é sobre isso, eu acho, um pouco o meu texto, uma justificativa da centralidade da educação em geral e da educação superior em particular para o debate sobre sociedade e sobre projeto de desenvolvimento, projeto de democracia social. Basicamente, o que eu argumento é que a educação, em todos os níveis, ela está vivendo uma crise histórica, né? No caso brasileiro. Em parte, essa crise ela está relacionada, em parte não, eu diria em grande medida, né, ao encontro entre duas forças políticas, né, o neoconservadorismo, que coloca, né, uma agenda diante desse caos, de mais caos, né, então eles jogam com uma espécie de salve-se quem puder, e do outro lado, um ultraliberalismo que transformou o Brasil no que eu chamo, aí tomando emprestado um termo que se usou muito para descrever o Chile pós-golpe de 73, né, pós-Pinochet, que é transformar o Brasil num terreno de experimentação de políticas ultraliberais, né, que não foram testadas em outros lugares, mas que podem ser testadas aqui diante desse contexto político turbulento que a gente está vivendo, como o teto de gastos, por exemplo, que é uma excrescência do ponto de vista de política econômica. Essas duas forças, você pode dizer que elas são aparentemente contraditórias, mas isso é só uma aparência, porque uma se presta muito bem, né, a serviço da outra. E elas se encontram no governo Bolsonaro, de maneira especial, mas, na verdade, se a gente for olhar, a coalizão que tirou o Partido dos Trabalhadores do poder, né, e impossibilitou com que ele participasse ativamente das eleições de 2018, ela já congregava essas duas forças, né? E qual é o projeto de educação que eles defendem? Eu acho que aqui é o ponto central, né? Que é o que eu vou argumentar nesse texto. Para entender o nível da reversão que eles estão propondo, né? Que como eu digo no texto, se não é desde a educação, se não é da educação pública, tal como a gente conhece desde 30, é pelo menos da educação pública como a gente conhece desde 1988, né? Então, para entender a magnitude dessa reversão, eu acho que é importante frisar dois elementos. O primeiro deles é que a educação superior é o nível mais elitizado da educação brasileira. Isso não é grandes novidades, né? Mas o fato concreto é que, da forma como o Estado brasileiro se constituiu, né, com consequências sobre a economia, sobre a sociedade em geral, sobre a opinião pública, a mídia, etc., né, o ensino superior ele permitiu às elites nacionais, durante muito tempo, controlar o aparato burocrático, né? Esse não era o único expediente, mas foi um expediente muito importante, né? Então, se a gente acompanhar, e eu dou nesse exemplo no texto, desde o Brasil imperial até o pós-88, né, você tem espaços centrais do Estado que são controlados por egressos do ensino superior. Isso não seria grande novidade, ou não seria muito importante, mas o fato é que esses egressos, né, o ensino superior que forma essas pessoas, ele era marcado por uma profunda homogeneidade social. Estávamos falando de elites brancas, né, e particularmente de homens da elite branca, né? Claro que o ingresso das mulheres no ensino superior ele se intensifica após 1960, mas só para a gente tomar um exemplo, na década de 90, começo da década de 90, as mulheres ainda eram subrepresentadas no ensino superior brasileiro, mesmo entre as camadas privilegiadas, né? Então, o ensino superior brasileiro era muito elitizado, marcado fortemente por esse processo de elitização.
E o que acontece pós-88 é que, na verdade, na Constituição de 88, é que mesmo que com fragilidades que a gente pode depois discutir, a Constituição de 88 reconhece a importância de você expandir esse nível de ensino, de você promover a inclusão aos níveis mais altos de ensino, como a Constituição diz, por meio, obviamente, de um processo de expansão. E, de fato, se a gente pegar de 88 até 2016, o ensino superior brasileiro viveu um processo de expansão ininterrupto, né? Só que com fases muito diferentes. Muito rapidamente, porque eu não vou me estender aqui nisso, eu diria que nós temos 4 fases, né, importantes. E é justamente na descrição dessas 4 fases que a gente entende a gravidade do que está acontecendo. Uma primeira fase foi de 88 até 95, que o ensino superior cresceu puxado pelas universidades privadas, né? A Constituição de 88 confere autonomia às universidades, autonomia, eu peço desculpas aqui pela minha natureza em volta, mas então ele cresceu puxado pelas universidades privadas. Por quê? Porque a Constituição de 88 conferiu autonomia às universidades, né? Sejam elas públicas ou privadas. Autonomia para criar vagas, para criar cursos, né? Então, o ensino superior privado aproveitou essa brecha, entre aspas, né, da legislação, para expandir fortemente e atender uma demanda, sobretudo, da classe média e da classe média alta, né? Porque a universidade, mesmo privada, os cursos universitários, mesmo, sobretudo privado, né, porque no público eles são gratuitos, eles são mais caros, né, do que os cursos de faculdades isoladas de menor qualidade. Então, o ensino cresceu a taxas mais lentas, puxadas pelas universidades privadas, né? A partir de 95, antes de falar de 95, só uma observação, nesse período as universidades públicas também crescem, mas a uma taxa muito baixa, né? Mas seguiram crescendo, né? De 88 a 95. Pós-95, o governo Fernando Henrique ele promove uma flexibilização, que tem 2 pontos essenciais. O primeiro, né, é você autorizar ou você equiparar universidades e faculdades isoladas, como se elas tivessem o mesmo estatuto, né, e você autorizar as mantenedoras, que a gente chama de mantenedoras, né, mas as instituições de ensino superior com finalidade de lucro. Até 97, isso era proibido pela legislação brasileira, né? Uma instituição de ensino superior ter finalidade de lucro. Então, a partir de 97, o ensino superior explode, puxado por cursos de baixa qualidade em faculdades isoladas, né? E paralelamente, o setor público vive uma crise muito profunda. Chega-se a reduzir de tamanho a depender do indicador que você considera, né? Esse é o cenário do ensino superior até 2002, né? A eleição do Lula, e particularmente, aí depende do analista, você pode considerar que é o ingresso do Tarso como ministro da Educação, ou o ingresso do Fernando Haddad, mas o ponto é que a partir, sobretudo, de 2005, né, você tem uma outra política completamente diferente para o ensino superior. Diferente em que sentido? Né? O ensino privado, ele não foi a normativa não muda substancialmente, a não ser o programa Universidade para Todos, que garante o acesso, né, por meio aí de um não é exatamente de um subsídio, mas, né, de um desconto, não é um desconto, na verdade você pegava as universidades que deviam para o Estado, faz um programa de acesso. O ponto é, o ProUni gerou, ele permitiu ocupar a capacidade ociosa do sistema privado com o ingresso de camadas sociais menos privilegiadas, vamos chamar assim. Então, muito antes da lei de cotas, a população negra começa a acessar o ensino superior, sobretudo por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni, no sistema privado. Tá? Então, isso começa com força a partir de 2005. E, além disso, o sistema público cresce de novo a uma velocidade mais alta, ou bem mais alta do que vinha crescendo até 2003,
e depois, particularmente, até 2005. Né? Ou seja, aumenta o número de vagas, cria novas instituições, existe o programa do Reúne, que incentiva as universidades que já existiam a se expandir para o interior. Né? Então, você tem um processo de revitalização do ensino superior público que se intensifica, né, essa revitalização com a lei de cotas. Então, o cenário, e aqui que eu quero frisar, dos anos Lula e, em grande medida, dos anos Dilma, é um cenário de expansão do ensino superior, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, e em ambas, né, tanto no setor público quanto privado, você tem um processo de democratização muito profundo. Né? No sistema público, muito maior, por conta da lei de cotas de 2012, mas também no sistema privado, pelo ProUni e depois, mais tarde, pelo FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil. Então, o cenário, e aqui que eu quero chamar a atenção, se a gente considerar de 88 até 2015, 2016, você pode dizer que o que tem de comum é que o sistema se expande. E o que tem de específico nesse período pós-2005, pós-2003 ou 2005, a depender do que você quiser considerar, é que o sistema se expande se democratizando, né? Não só nas franjas do sistema, ou seja, aquelas universidades e instituições mais frágeis, mas também no coração do sistema, né? As universidades públicas, que é onde está localizada a pesquisa do país. Portanto, a produção de conhecimento legítimo, que é uma função essencial da universidade. Tudo isso para dizer que o quarto período, que é o que se inaugura após o golpe de 2016, é um período de reversão total desses processos. Né? Então, o teto de gastos limita o ProUni e o FIES, né? Portanto, limita a entrada de novas camadas no ensino superior presencial. A reação, né, do sistema privado é pressionar o governo para flexibilizar o ensino à distância, o que o governo fez, o governo Temer, através de um decreto de 2017, flexibiliza as regras, né, e possibilita que instituições ofertem só EAD, só ensino à distância, né, e o ingresso dessas camadas menos privilegiadas, e aqui eu estou pensando, sobretudo, filhos da classe trabalhadora ou trabalhadores eles mesmos, né, que querem se qualificar, a população negra, pretos e pardos, e as mulheres, né, principalmente as professoras que usam o sistema privado para se qualificar como né, na profissão de docente, principalmente, esse setor ele está sendo empurrado para o ensino à distância, tá? Que é um ensino cuja taxa de aluno-professor é muito alta, o que significa que a qualidade pode ou tende a ser muito baixa. Né? E, por fim, então, o teto de gastos tem esse efeito que, né, somado à flexibilização. E, por outro lado, né, o sistema público vive uma crise muito profunda de financiamento, muito profunda. Né? A gente que está no ensino público tem visto isso, né? Não é só o investimento em novas instituições, em novas contratações. Né? O próprio cotidiano das universidades que já existem está muito comprometido por essa política fiscal ultraliberal, se a gente quiser usar o termo ultra-neoliberal ou ultraliberal. Né? E o efeito disso é que programas muito centrais, né, como o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, foram afetados por essa restrição orçamentária. Né? Isso vem do governo Temer e se aprofunda muito no governo Bolsonaro. Né? O governo Bolsonaro está mexendo no coração do processo de democratização do ensino superior, que é a expansão do sistema público, né, que está inviabilizada por essa restrição fiscal, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi uma grande revolução no ingresso no ensino superior, eles também estão mexendo nisso, né, e vamos lembrar, a lei de cotas, que é de 2012, ela precisa sofrer uma revisão em 10 anos, isso está previsto na própria lei. Então, significa que em 2022 essa lei vai precisar ser revista, né? E se tudo correr como tem acontecido, essa revisão vai acontecer sob o governo Bolsonaro. Então, o argumento do texto é, olhando numa perspectiva de longo prazo, né? E aqui longo prazo, pensando pós-88, a reversão
pós-2016 é muito profunda, né? Então, eu dei alguns dados muito rápidos, mas é a primeira vez que a gente assiste uma redução de matrículas no ensino superior presencial do país, puxado tanto por uma queda em algumas universidades e instituições públicas, particularmente no nível municipal, ou pelo sistema privado, né, que está migrando para o EAD. Você também tem uma queda do número de docentes trabalhando no ensino superior, né, que se reduz muito. Então, esse cenário de reversão de uma política, né, de democratização e de expansão é um cenário que preocupa demais, né, porque o projeto que está em curso não é só um projeto, como o Walter colocou, obscurantista, né, de crítica do conhecimento, de crítica da cultura, de crítica da ciência. Ele é, sobretudo, um processo elitista, né? Vamos lembrar que o Ricardo Vélez, o primeiro ministro do Bolsonaro, disse para que ensino superior para tanta gente, né? Esse novo ministro, na entrevista para o Estado, disse que era uma bobagem os pobres quererem fazer ensino superior, que essa política não tem sentido. É disso que se trata. E é nisso que os ultraliberais, né, que representam a elite financeira do país, e os neoconservadores se encontram perfeitamente, porque ensino superior para eles é para poucos. A começar porque o projeto de país que eles encarnam não pressupõe, né, ciência, tecnologia e trabalhadores qualificados. E é por isso, para concluir, Walter, e aí abrir para um debate que eu acho que a gente precisa fazer, que a nossa responsabilidade como professores é muito grande, né? E é por isso que eu disse que a universidade precisa se politizar. Se politizar em que sentido? Para entender o papel que cumpre, né, na estrutura nacional, na estrutura política e econômica nacional, seu papel no desenvolvimento, seu papel na democratização do Estado, na democratização dos discursos legítimos, que é mais importante ainda, né? Ou seja, quais são aqueles discursos que são legitimados, né? Então, eu acho que a gente precisa entender esse papel e reagir à altura da ameaça que nós estamos enfrentando. Terminei. Muito bem. Como a gente explicou no início, esse é um programa piloto. A gente está trabalhando com a ideia de fazer toda semana, com 1 hora de duração, com essa dinâmica, ou seja, uma breve introdução, uma exposição de 20, 30 minutos, ou da Maria, ou minha, depois um comentário, um certo debate, e aí a gente encerra, podendo, às vezes, ter um convidado ou uma convidada. Então, nesse espírito, com base na exposição feita pela Maria, eu queria enfatizar aquela ideia que eu coloquei no início, né? Quais são as motivações do governo Bolsonaro? Tem uma dimensão política, né, a luta contra a esquerda que eles vêm ocupando os aparatos de educação, tem uma motivação econômica fenícia, que é favorecer o empresariado privado da área de deseducação, e tem essa motivação estratégica, que, na minha opinião, é o que atravessa toda a análise da professora Maria Carlotto a respeito do que está acontecendo hoje, né, do ataque que eles estão promovendo. É claro que essa dimensão estratégica tem pelo menos 2 aspectos. Tem um que eu chamei atenção e tem outro que a Maria Carlotto chamou atenção agora. Eu havia chamado atenção antes para o projeto de país que eles têm. Eles têm um projeto de país primário exportador. Não faz sentido, nesse projeto de país, ter uma classe trabalhadora educada, qualificada, culta, com uma compreensão, enfim, não faz sentido. Para que isso? Para que gastar dinheiro com isso? Para que pobre na universidade, como eles diriam, né? E tem uma dimensão permanente do problema, que a Maria chama a atenção, que é o papel que a classe dominante reserva à educação, né? É o papel de adestrar a classe trabalhadora, por um lado, e, de outro lado, formar a elite dirigente do Estado e das empresas, né? No ensino fundamental, adestramento. E no ensino superior, formar as elites. Por isso que o governo Bolsonaro fala, de um lado, em militarização do ensino fundamental, para deixar bem claro que tipo de adestramento eles querem, e por isso que estão fazendo tudo o que a professora Maria relatou no âmbito do setor público, expulsar os trabalhadores
os pobres, os negros, as negras, as mulheres, expulsar, porque eles não querem que esta gentalha se capacite para liderar o Estado, para liderar a sociedade brasileira, para liderar o país. Não faz sentido para eles isso, ao contrário, é uma ameaça, né? É nesse sentido que a classe dominante opera esse projeto reacionário, reacionário no sentido clássico da palavra, né, de fazer a história andar para trás, né? É uma reação às medidas que foram adotadas no período anterior. Agora, é interessante mostrar que esse movimento da classe dominante tem o respaldo de setores médios conservadores, que, claro, têm medo da concorrência, né? São aqueles que já estavam estabelecidos. No caso do setor médico, por exemplo, isso ficou muito evidente. A resistência à ampliação, a resistência ao mais médicos, tem toda a mesma origem. Não querem concorrência, querem garantir a sua reserva de mercado. E, curiosamente, tem setores que são politicamente autodeclarados de esquerda, mas que não ficam cegos a isso que está acontecendo, né? Ficam cegos à diferença que visível, gritante, que a professora Maria relata, entre o que houve antes e o que houve depois do golpe, né? A gente teve uma experiência recente de participar de 3 dias de reunião em que muitas pessoas, todas colegas nossas, professores universitários, mostravam, várias pessoas mostravam a incompreensão desse fato básico, desse fato que a ciência confirma. Houve uma quebra, uma ruptura, houve uma mudança profunda a partir do golpe. E essa mudança consiste em desmanchar aquilo que conseguiu, ainda que timidamente, ainda que parcialmente, ainda que contraditoriamente, aquilo que conseguimos avançar. Então, nesse sentido, eu afirmo a ideia da gente, que nos levou a construir aqui esse programa semanal, né? É um programa de legítima defesa, né? E a legítima defesa, como bem falou Maria, começa pela compreensão do que está acontecendo e passa por uma reação a isso, que é essa ideia que ela afirma, e eu estou totalmente de acordo, da politização, no sentido de compreender qual é o lugar da educação, tá certo? Na sociedade, no jogo político, econômico e social e ideológico que está em curso. E ganhar os estudantes, os trabalhadores da educação, em particular os docentes, para esse movimento. Quer dizer, é um movimento de defesa da educação como parte de um projeto político de sociedade. Não é uma defesa corporativa, não é uma defesa interessada no salário do professor ou no recurso para pesquisa A, B ou C, não. É uma defesa que está ancorada na sustentação de um projeto de sociedade, né? Um projeto de sociedade que exige que a classe trabalhadora tenha acesso à universidade. Era isso que eu queria comentar. Eu devolvo, então, a palavra para a Maria. Eu me despeço, né? Nós já estamos no momento de encerramento. Eu devolvo a palavra para a Maria para ela fazer as considerações que ela achar adequado. E depois a gente encerra esse programa piloto. Eu já deixo o convite para vocês que assistirem a esse programa, que escrevam no chat as opiniões de vocês, se acham que o programa, se tem sugestões de temas, se tem sugestões de maneira de conduzir o programa, porque nós queremos, como já foi dito, fazê-lo toda semana e fazendo interação com todos aqueles que conosco têm compromisso com essa ideia de uma educação com palavras maiúsculas. É isso. Maria, palavra. Obrigada, Walter. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que acho que a abordagem essencial para esse problema não é a educação pela educação, né? Embora a educação seja uma dimensão muito importante, mas eu acho que a gente precisa tratar a educação na sua dimensão estratégica, né? Para a sociedade, para a construção de um projeto de sociedade mais democrático, mais livre, né? E principalmente mais igual. Eu acho que dessa perspectiva, essa questão do diagnóstico, como você colocou, é muito importante. E eu acho que tem problemas de diagnóstico mesmo em curso, né? Sobre a magnitude do que está acontecendo, sobre em que momento essa inflexão aconteceu. E eu acho que é isso um pouco o que eu queria frisar, né? Eu acho que
Opa, acho que voltou, acho que ficou mudo. Não, acho que agora voltou. Eu dizia que ficou mudo sem querer. Então, o Brasil foi praticamente o último país da América Latina a ter ensino superior. Né? O ensino superior brasileiro só surge pós-independência, porque até então as elites nacionais se formavam em Coimbra. Você não tinha nenhuma instituição de ensino superior ou algo do gênero no Brasil. Né? E a universidade, né, que é uma forma específica de ensino superior, é ainda mais tardia. Né? A Universidade do Brasil, que hoje é a UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, ela está fazendo 100 anos em 2020. Então, a experiência universitária brasileira está fazendo 100 anos este ano, né? E, logicamente, né, para tomar essa efeméride, né, a Universidade de 2020 não é a Universidade de 1920, muito menos a Universidade de 20 anos atrás. Né? É uma universidade muito mais feminina, né, muito mais negra, muito mais aberta a filhos e filhas da classe trabalhadora, né, a minorias como os indígenas, a população LGBT, e ela é, portanto, um espaço de formulação, né, de visões de país, de visões de sociedade, né, por esse, digamos, esse público mais democratizado, vamos chamar assim. Então, nós estamos defendendo, como o Walter colocou, uma universidade que não é a mesma universidade, né, de 20 anos atrás, uma universidade elitizada. Nós estamos defendendo uma universidade que tinha muito para avançar, mas que é muito mais democrática, né, e que é, portanto, uma peça nesse tabuleiro da democratização. E para isso, como eu disse, e acho que o Walter frisou também, né, para cumprir esse papel, ela precisa, em primeiro lugar, tomar consciência de que ela tem esse papel. Né? É isso que nós estamos chamando de politização, é essa tomada de consciência do lugar que ela ocupa e do quanto ela está no centro de uma série de embates políticos que estão acontecendo. Eu concordo totalmente com o Walter nesse sentido, que o governo Bolsonaro tem uma motivação política, econômica e estratégica para combater a educação tal como ela está organizada no país. Que, de novo, tinha muito para avançar, mas que ainda assim é inaceitável para essas forças. Né? Mas eu só queria chamar a atenção, e eu friso isso, né, de uma perspectiva do diagnóstico, e eu acho que o Walter concorda comigo, que essa inflexão ela se aprofunda no governo Bolsonaro. Mas o governo Temer e a coalizão de forças que o levou ao poder já representava isso em grande medida. Né? Isso já estava explícito, né, na ideia de que a educação superior era muito clara, que a ciência é um gasto desnecessário. Então, é só você olhar. Circulou um gráfico essa semana que você vê uma curva que parece o pico das agulhas negras, né? Que é a curva de investimento em ciência e tecnologia. E o pico das agulhas negras é o ano de 2016. Então, a partir de 2016, os investimentos declinam vertiginosamente. Né? E não é só pelo teto de gastos, é também pelo teto de gastos, mas é uma política deliberada de que o lugar do Brasil no mundo não é não é de um país que produz conhecimento e que produz tecnologia, nem que seja para adaptá-la. Então, assim, é muito tacanho, né? E dessa perspectiva se une perfeitamente, né, a abordagem ou a visão que as classes médias estabelecidas têm, né, sobre o que é o país e sobre o que é a educação. Né? Então, o exemplo dos médicos é perfeito, mas a gente poderia falar dos advogados ou dos engenheiros, né, para aí ficar nas três profissões imperiais, né, e particularmente os médicos e os advogados, que eles usam de uma série de mecanismos para controlar o acesso a essas profissões, né? Os exames, no caso dos médicos, ainda mais diretamente, né? Combatendo a abertura de novos cursos, né? Então, uma coisa, um processo realmente muito tacanho, né? Um país que tem déficit de médicos, você ter uma corporação que é contra a formação de novos médicos ou de programas que incorporem mais médicos à saúde pública do país. E é contra esse
nível de forças que eu acho que a universidade e o ensino superior de maneira geral e todo o setor da educação, né? E aí estou pensando nos professores, mas também nos estudantes, também nos seus trabalhadores, né? A gente precisa tomar consciência de que nós estamos no coração do fogo cruzado do governo Bolsonaro, porque em alguma medida esse tabuleiro ideológico, cultural, ele se move muito conectado ao que acontece no ensino superior. E o ensino superior, para terminar, ele é um espaço, né, de construção de perspectivas de futuro, né, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. Não é o único, também não acho que deva ser o prioritário, mas é ainda um espaço onde se constrói visões de futuro, né? Sobre o que o Brasil quer ser, o que a sociedade brasileira quer ser e o que os indivíduos dentro dessa sociedade almejam para si mesmos, né? E eu acho que é parte desse processo de implodir a educação, né? De adestrar, como o Walter colocou, as classes trabalhadoras, é parte de um processo de... Vocês vejam que eu estou aqui realmente, agora até os... É a natureza, gente. Mas brincadeiras à parte, então, para terminar, eu acho que é esse processo de implodir perspectivas de futuro distintas. Então, eu queria convidar todo mundo para acompanhar o nosso programa semanalmente, onde a gente vai debater pautas que têm a ver com esse olhar para a educação, né? Um olhar que a coloca na sua dimensão estratégica. É isso, obrigada. Walter, você vai encerrar? Na verdade, Maria, eu queria, como a gente ainda tem um tempinho, queria aproveitar para fazer alguma coisa que está fora do roteiro, mas eu acho que é um serviço útil. Esse nosso programa tem como público prioritário a comunidade universitária no sentido amplo da palavra, né? Os estudantes, os trabalhadores da educação, inclusive e principalmente os docentes e as docentes. E acho importante que a gente faça aqui um serviço, eu vou pedir a você que faça essa informação, que é lembrar os professores e as professoras que nós teremos, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, a eleição do nosso Sindicato Nacional, né? Então, eu queria te pedir, Maria, que você falasse um pouco sobre isso, acho que isso está fora da nossa programação que a gente tinha planejado, mas acho que é uma informação importante, a gente ainda tem uns 15 minutos ainda para concluir a hora prevista, então seria bom você contar um pouco para as pessoas sobre esse processo eleitoral, sobre a importância desse sindicato, dessa categoria, desse trabalho, que tem várias dimensões, tem a dimensão das associações docentes, né, em cada universidade, e tem a dimensão nacional do ANDES. Então, eu queria pedir que falasse um pouco. Você me ouve agora? Posso? Bom. Então, de fato, Walter, na verdade ainda não está decidido se serão 3 ou 4 dias de eleição, mas o fato é que elas começam junto com a eleição americana, 3 de novembro, norte-americana. Então, é 3, 4, 5, ou 6, ou 3, 4, 5, tem a eleição para o Sindicato Nacional da Associação, né? Na verdade, ela surgiu originalmente como Associação Nacional dos Docentes, né, e mais tarde se tornou um sindicato nacional. Então, a gente chama, né, de ANDES, Sindicato Nacional. O ANDES é um dos maiores sindicatos do Brasil, né? Tem atualmente algo em torno de entre 70 e 80 mil filiados, é muita coisa, né? E tem uma base aí de cerca de 300 mil docentes ativos. Lembrando que o ANDES só representa, ou a ANDES só representa o ensino superior público, né? Então, enfim, a gente acho que tem essa característica aí de representar o ensino superior público, estaduais, federais, sobretudo, que é onde está o grosso do ensino superior, né? Público. Então, o ensino superior público, ele reúne instituições federais, estaduais e municipais, universidades ou não universidades. Então, os institutos federais também podem ser representados pelo ANDES, porque tem ensino superior. É um sindicato muito grande, né? E acho muito importante a gente se engajar, porque você tem, como o Walter colocou, uma representação muito forte nas associações docentes locais,
que formam o Sindicato Nacional. Então, lá na UFABC, a gente tem a do UFABC, Associação dos Docentes da UFABC. Na USP tem a DUSP, na Unicamp a do Unicamp, na UFRJ a do UFRJ, e assim vai, né? E essas associações, elas têm feito, e você tem, né, tem experimentado um processo de transformação que tem a ver com a própria transformação da universidade, né? Então, um processo de mudança no perfil das lideranças, no perfil da atuação sindical, né? E esse debate tem chegado também ao nosso Sindicato Nacional. Ele tem, então, como eu falei, é um dos maiores sindicatos do Brasil. Na verdade, eu acho que ele chega, eu acho que até podemos dizer que ele é um dos maiores da América Latina, né? E tem aí um papel central na estruturação dessa luta em defesa não só da educação, mas da educação superior, dos serviços públicos, né? Com a reforma administrativa, que certamente é um tema que a gente vai tratar aqui, e dos serviços públicos e dos servidores públicos, das carreiras públicas, né? E é importante a gente dizer que quando a gente fala serviços públicos e carreiras públicas, a gente está pensando, o ponto, né, é menos os privilégios, porque embora o discurso do governo seja esse, não é verdade que ele quer atingir os privilégios, que se fosse, não começaria fazendo a reforma na base, né? Começaria realmente no topo, que são essas carreiras acessadas aí por essas elites, né, as carreiras do judiciário, as carreiras as altas carreiras do executivo, né, os diplomatas, advogados gerais da União e assim por diante. Não é aí que, né, também não é nos militares, com as suas milhares as suas dezenas, milhares a gente considerar o número, mas as diferentes pensões, penduricalhos e tudo mais, né? A gente o professor de ensino superior, ele não tem sequer auxílio livro, que para mim deveria ser básico, né? A gente comprar livro, né? Até porque a gente poderia doar esse livro para a universidade, se fosse o caso, né? Mas a gente ter acesso ao nosso material de trabalho, né? Não, nós não temos sequer isso. A gente está trabalhando hoje pagando do próprio bolso, comprando tem gente que compra equipamento, né? Tem gente que compra, não, muitos professores estão comprando equipamento, estão aumentando o plano de internet, porque não tem nenhum tipo de auxílio para o seu trabalho mais básico, né? Então, estou dizendo tudo isso porque o problema da reforma administrativa é que ela vem no bojo de um processo que eu nem mencionei aqui na minha fala, porque a gente estava focando muito na questão do perfil do ensino superior, o perfil social do aluno do ensino superior, mas que é o processo de intervenção, né, que o Bolsonaro tem promovido nas universidades. Já são dezenas de mais de uma dezena de universidades que não tiveram os seus reitores nomeados segundo a escolha da comunidade. Podemos até debater o que isso significa, mas é uma intenção, né, explícita, uma política de Estado para intervir nas universidades, né, digamos, alterar a correlação de forças interna. O que enfim, parte aí do debate que a gente quer promover aqui. Então, tudo isso para dizer que, no âmbito da forma como o ensino superior está estruturado no Brasil, o papel da Associação Docente Nacional é muito importante, né? Então, essa eleição, por essa conjuntura específica, né? Então, que a gente acabou mencionando aqui, né, de crise dos investimentos em ciência e tecnologia e em educação, de reversão das matrículas presenciais, né, de precarização do trabalho docente, porque se você tem, né, uma redução do número de docentes, isso certamente tem impacto no perfil do trabalho que a gente desenvolve. Enfim, o Sindicato Nacional ele é muito importante nessa conjuntura, porque a magnitude dos ataques que nós estamos sofrendo só pode ser combatida por uma instituição nacional. As associações isoladas, elas têm um papel importante. Nós mesmos, Walter e eu, fomos diretores de uma e fizemos muitas coisas, mas nós sempre esbarrávamos no limite de que nós éramos uma única universidade, né? Uma única associação que representa uma única universidade, sendo que no sistema, né, acho que atualmente nós temos algo em torno só de federais, 64 universidades federais
se eu não me engano, né? Mas acho que o número é esse. Né? Se a gente somar todas as universidades e instituições públicas, mais ainda, nós vamos bater mais de 100 instituições. Então, como é que você coordena a política, né, dessas 100 instituições? Para isso, o sindicato é absolutamente essencial. Então, a gente vai ter aí a oportunidade, a campanha começou na quinta-feira, dia 1º, né? Acho que é importante dizer que eu e Walter somos candidatos, né, numa chapa de oposição à atual diretoria, que se chama Chapa 2, Renova Antes. A Chapa 1, eu confesso que me esqueci o nome no momento, mas, enfim, a gente no sindicato trabalha com Chapa 1 e Chapa 2, e estamos aí também envolvidos nesse debate, tanto na esfera pública, né, com esse programa, quanto aí na esfera sindical, onde a gente leva posições parecidas com essa, ou essas posições que trouxemos aqui, para esse embate aí mais no âmbito dos destinos do movimento docente. Você quer complementar, Walter? Não, acho que é isso que a Maria falou, acho uma informação importante, porque faz parte também desse objetivo geral de politizar a compreensão do papel da universidade, também buscar o engajamento dos nossos colegas, professores e professoras, junto ao Sindicato Nacional. E nós teremos a oportunidade, especialmente durante o mês de outubro e iniciozinho de novembro, de fazer um grande debate nas universidades em torno disso, né? Então, é basicamente isso. Nós vamos aqui encerrando, então, esse programa piloto do Universidades 247. Quero pedir novamente a todos vocês, a todas vocês que estão acompanhando, que nos deem um feedback, que nos digam o que acham da existência desse programa, o que acham da maneira como nós estamos procedendo aqui, sugerindo temas, enfim, nos ajudem a fazer, porque a nossa intenção, por esses motivos que nós explicamos aqui, é que toda semana nós dois, às vezes com um convidado ou uma convidada, tratemos dos temas das universidades. É isso, passo para a Maria também para fazer uma fala final e a gente declara encerrada essa primeira edição. Não, Walter, eu vou terminar então com uma fala da Mafalda, que você adora, e que, enfim, como o Quino faleceu essa semana, uma homenagem a ele, quando a Mafalda diz que viver sem ler é muito perigoso, porque te obriga a acreditar em tudo que te dizem. Então, com isso, eu acho que um programa sobre educação no Brasil de Bolsonaro e no mundo aí dos Estados Unidos de Trump é mais do que bem-vindo. Então, convidar todo mundo para acompanhar o nosso programa semanalmente no 247. Um abraço para todo mundo. Abraço, Walter. Se cuidem.